Não se engane. Tem coisas que seu filho não está preparado para ver. As franquias de filmes com animais assassinos, tais como Anaconda e Pânico no Lago, são extensas se levar em consideração a qualidade e ou riqueza narrativa das obras para se considerar uma sequência, ou no caso desses aqui, várias sequências. Sim, a maioria dos filmes de ambas as franquias são bem ruins em vários aspectos, não apenas em suas ideias loucas e muitas vezes repetitivas, porém ainda legais de que esses animais fariam coisas assim. E com coisas assim, eu me refiro a serem serial killers implacáveis que comem gente, sendo bem inteligentes apenas quando os realizadores querem. Mas também em outras questões, como roteiro, execução, personagens, maquiagem, efeitos especiais, fotografia, ou seja, o conjunto da obra. Produções sobre animais caçadores de humanos idiotas tem aos montes, porém, certamente essas duas franquias estão entre as mais famosas e nada melhor do que um belo crossover entre esses lendários monstros para esquentar nosso coração pulsante por animais malfeitores. Esse é mais um episódio do quadro Detonando. Bem-vinda, pessoa na internet que gosta de cobras e lagartos pré-históricos geneticamente modificados que rastejam para te pegar, desprevenidos num filme ruim. Tem muito couro pra bolsa e correia para pendurar nesse vídeo. Pânico no Lago, Projeto Anaconda, foi o escolhido para esse episódio. O filme começa no começo e o começo é ruim, mas aí não é surpresa pra gente, né? Tu e eu. Tem uns 3 caras procurando um crocodilo que parece ter saído diretamente de uma animação 3D de baixo orçamento, pretendendo levá-lo para um trailer laboratório. O que é que o Freddy Krueger tá fazendo aqui? Lá, eles têm belas espécimes que serão modificadas para fazerem tudo mais rápido, inclusive matar esses idiotas com mais eficiência, mas shh, eles ainda não sabem. Freddy Krueger, que trocou a luva com lâminas por um gancho sexy, e o cara emburrado, que além de não fazer nada tão marcante por grande parte do longa, só tem essa expressão de quem parece estar vendo o próprio filme que está atuando. Conversam, ou melhor, se desentendem por um momento, aí do nada o crocodilo 3D se solta dessas correntes sutiã podre e começa a comer os caras. Imagina o diretor. Nesse momento você vai se debater como se tivesse com um bicho no cu. Imagine que um crocodilo gigante tá te devorando. Isso, grita. Grita mais! Aí obviamente a maioria dos bichos fogem. Depois, há uma breve, chatíssima apresentação dos personagens chatíssimos que o telespectador vai acompanhar. A xerife lerda, o prefeito estereotipado que só liga para sua reeleição. Sua capacidade. Estou do seu lado o tempo todo. Mas se você pisar em falso, eu te empurro na frente de um ônibus sem pestanejar. E Steve, como vai? Prefeito, obrigado pela autorização da construção. O idiota policial que parece estar aqui para ser um alívio cômico, como se precisasse, visto que esse filme todo é uma enorme piada de mau gosto. Além, é claro, da alta quantidade de descerebrados que vem para tentar te convencer a todo momento que você não deveria estar assistindo a essa porcaria se você ainda tiver apreço por sua saúde mental. Nossa, que susto! Eu vou apresentar o enredo dessa dádiva dos homens com 3 partes principais, tais como há no filme. Arco 1, os vilões lerdos. Arco 2, a xerife metida a durona e o pai lento. Arco 3, as abestadas. Continuando, o cara de emburrado vai com sua superior, uma mulher que vai provar para todo mundo e a todo momento que ninguém deve confiar nela, mas que todos farão isso porque o roteiro quer. Ele então avisa sobre os problemas lá do início, que os bichinhos fugiram, essa porcaria toda. Obviamente, como a maioria dos filmes assim, o dinheiro é o que prende os personagens a manter vivas essas criaturas 3D. Então ela vai dissertando sobre a importância dessas espécies para a empresa e outros bocados lá. Ela até cita a Orquídea Sangrenta. Como sempre, são cientistas querendo dar um upgrade na espécie humana, mas que no fim dá tudo errado e nunca há uma real exploração dessas questões. É só tudo jogado para tentar criar um propósito sólido. O legal é que ela fala com a boca fechada, né? Além de que expõe que o único animal compatível com os Paranauê da Orquídea e a Guajilá é só uma espécie de crocodilo, até porque eles já testaram em todas as espécies do mundo, né? Aí uma possível justificativa para o crossover. Um complementa o outro em enredo de baixa qualidade, falta de inventividade e investimento também. Depois as criaturas vão atrás de seus recursos, levando consigo 2 capachos. Depois vão atrás do Freddy Gancho. Eles andam pela floresta lentamente como se estivessem preparados para tudo, mas nunca estão. Em seguida eles querem ir para uma parte de algum lugar, aí vão numa lancha, só que depois o Freddy Gancho é jogado para fora.
Tem também o arco narrativo da xerife e o outro cara lá. Ele tá em busca da sua filha com voz de personagem. Desenho animado. Aí do nada, um crocodilo de computação gráfica em terceiro estágio de produção aparece e vai pra cima da xerife. Aí aparece uma cobra gigante, porque até então só tinha crocodilo nessa merda, e mata o crocodilo safado. Depois ela vai embora sem matar eles, o que significa que ela estava com pressa e ou que o roteiro precisava desses personagens para continuar. Eu acho que era isso. No filme também é apresentado as abestadas principais, as que eu detestei e infelizmente tive que acompanhar na maior parte do filme. A maioria vai morrer e não será nem mostrado porque o orçamento não deu, mas sigamos. O legal é que o roteiro propositalmente as coloca como idiotas, em que a primeira cena são elas falando sobre suas notas e o quão medíocres elas são. Achei massa. Quando não consegui fazer bons personagens, zoei eles do próprio filme e assim mesmo expondo o que já tá óbvio. Tem essas personagens aqui que, bem, estão aí provavelmente para ser parte inicial do oposto do restante, visto que elas parecem usar 1% a mais do cérebro se comparadas às outras. Essa mulher aqui tem uma voz tão estranha. I'm a legacy. My mom was a Delta. Tá bom, aí os crocodilos as atacam e elas têm então que zarpar. Peraí, não pode entrar nesse carro. Por quê? Eu não gosto do seu biquinho. As abestadas tentam ir embora, entram em carros, mas esquecem as chaves. Aí quando pensa que não, elas estão tudo arrodeadas de crocodilos 3D famintos por mais dados. Depois tem uma cena muito boa aí que o carro com o resto das malucas vai em direção a uma árvore e que claramente estão dublando. Aí do nada o Anaconda amarelo 3D vem e começa a arrochar o carro e é só isso mesmo que ela faz e vai embora. Só que tinha uma lerda lá dentro que repentinamente resolveu não sair. Provavelmente deu um nó em um dos 3 neurônios dela. Passa um tempinho e tem-se a vadia suprema do filme servindo de apelativo para mais um crocodilo de animação. Tinha gosto amargo. Aí elas começam a ficar histéricas, gritando bastante, um negócio bem sem noção. Depois a subtrama dela se conecta com o arco narrativo 2, que se conecta em seguida com o arco narrativo 3, quando eles estão prestes a atirar nos bichos gigantes comedores de idiotas. Aí, vários animais gigantes se reúnem por algum motivo, inclusive a Super Anaconda amarela 3D animada, só que, bem, acontece um bocado de coisa tão excêntricas. Depois, obviamente, os mocinhos e mocinhas saem vivos e felizes com o que sobrou e essa bagaça acaba. Finalmente. Pera, tem uma cena final da cobrinha saindo do ovo. Uma cena linda e muito bem feita. Olha, a xerife é arrochada, viu? Abre o crocodilo com as mãos, sem usar luvas, só na autoconfiança. Ela é durona, parabéns. Nossa, parece que tá cortando um pneu. Bom, não há muito o que se falar deles, então eis eles morrendo. O legal também é que temos que imaginar, pois o investimento certamente foi tão baixo que nem deu para mostrar os corpos. Esses dois descerebrados vão pro bucho de um crocodilo que tava onde? Adivinha? Embaixo da cama. Enfim, eu não havia falado antes, mas tem um gordinho chatinho nesse filme. Aí o gordinho é devorado por vários mini crocodilos que provavelmente terão muito alimento durante muito tempo. Pois é, tem uma sequência dedicada só à morte do gordinho saliente. Esse crocodilo tá em loop infinito, além da do cientista de merda lá do início. Esse filme parece que foi feito na pressa. Ai, deu vontade de fazer um filme. Pega aí $1000, somos teus amigos atores e vem comigo nessa aventura. Ai, não é nem o CGI, mas também a forma como foi usado, a qualidade do serviço para se considerar num filme. Aí eu tenho que imaginar esses bichos com mais detalhes, mais movimentação. Eles não causam nenhuma sensação de ameaça. O roteiro e a direção foram pra casa do caralho. Um lado levou uma mordida e o outro um arroxo. As sagas Anaconda e Pânico no Lago, pelo menos pra mim, tem sua importância tanto na história do cinema, nessa coisa de grandes monstros caçadores de humanos, em que se pauta a sobrevivência de uma forma interessante, tendo em vista que não se trata apenas de seres humanos e seus dilemas. Tem isso, só que com animais repensados de uma maneira ainda mais intensa e ousada, sendo também uma proposta criativa.
Ao assistir os primeiros filmes de ambas as franquias e indo conferir as sequências, é fácil perceber a queda drástica na qualidade em diversos aspectos, e isso acabou afetando negativamente esse crossover, que na minha visão deveria ser de alto nível. Não só por em tese conter dois dos grandes símbolos de cada franquia, mas também como uma forma de respeito a quem acompanhou os projetos passados e sente ainda uma faísca de interesse em ver o que ainda pode se ter de relevante para se mostrar no universo desses animais acanaiados. Nesse caso, era melhor nem inventar de fazer. Eu tenho raiva quando o povo vem com essa rumação de querer fazer um filme de qualquer jeito, simplesmente porque deu vontade. Não, se vê que não vai ficar bom, seja enredo, visual, conceito, realização, etc. Não faça, vai estragar mais ainda essa desgraça. Ambas as franquias têm seus méritos. Os dois primeiros filmes de Anaconda são bem legais, e o primeiro filme de Pânico no Lago tem seus momentos memoráveis. Pelo menos no início, os realizadores tinham um cuidado a mais. Havia versões mais realistas das criaturas, as situações eram mais envolventes. Eu lembro das vezes em que eu assisti os filmes da franquia Anaconda despretensiosamente, e era até um pouco legal. O que derruba ambas as sagas, não digo nem que é totalmente a má aplicação do CGI, mas principalmente a história, ou no caso, as histórias, que não tem conteúdo, sustentação. Simplesmente não há novidades, algo que realmente faça valer a pena botar em prática o projeto. Mas enfim, acho que já perceberam isso e provavelmente não vão mais fazer atrocidades assim. Ou vão, né? Compartilhe com alguém. Ajude esse manter o crescimento. Muitas coisas, muitas coisas. Tem mais. Do nada, o Fred Gancho aparece saindo da água. Ou seja, todo esse filme foi nada mais nada menos do que uma simulação na mente do Fred Krueger para aprimorar os pesadelos. Por isso tudo é tão artificial, as simulações são leves e ele sempre retorna. Bem, até a próxima.